horríveis que eu já vi dentro da igreja, check. A pastora adúltera. Sim, isso eu vi acontecer com os meus próprios olhos e eu vou dividir com vocês e eu quero que vocês reflitam nessa situação delicada que pode sim acontecer dentro da igreja. Na palavra do Senhor, em Provérbios 6:32 está escrito: mas o homem que comete adultério não tem juízo, ou a mulher. Todo aquele que assim procede, a si mesmo se destrói. Para começar, esse não é um vídeo de fofoca, nem de julgamento. E qual seria o seu posicionamento diante dessa história que eu vou relatar para vocês agora? Essa mulher, ela cresceu no mundo, conheceu o marido dela no mundão, e eles casaram e tiveram filhos, e os dois não eram cristãos. Até que essa mulher sozinha teve um encontro com Deus e se converteu e foi se entregando ao Evangelho de Cristo, porém o marido dela permaneceu no mundo. E a entrega dessa mulher ao Evangelho de Cristo foi tão profundo que ela mergulhou no conhecimento, na vida espiritual, e assim ela acabou se tornando pastora. E ela começou a pregar muito e assim alcançar muitas vidas para Jesus. Porém, essa mulher, ela era extremamente infeliz no casamento, porque a partir do momento que ela se converteu, o marido mudou. Ele nunca tinha a atraído, não a agredia fisicamente, nem verbalmente. Porém, ele era um marido totalmente indiferente. Ele a tratava mal, a desprezava, era frio com ela. Eles não tinham mais um relacionamento de homem e mulher. E essa mulher sempre orando muito pela conversão do marido. Enquanto ela estava na igreja, ele saía para beber. Então ela estava muito infeliz com esse relacionamento, e ela ficou quase 10 anos orando pela conversão do marido e nada acontecia. Ela não via mudança, ela foi cansando, desgastando, até que o amor simplesmente acabou. Porque apesar de pastora, ela ainda era humana. E é óbvio que ela, como esposa, tinha suas carências afetivas também. E o marido não estava cumprindo as suas obrigações de esposo, o marido não estava suprindo, o marido não estava cuidando dela da maneira que deveria. E por muitos anos. A Bíblia permite o divórcio em caso de adultério. E o marido não traía ela, então ela não tinha brecha para terminar. No caso de agressão física ou verbal, ela também poderia terminar, porque só uma igreja muito doente para aceitar o esposo batendo na esposa ou vice-versa e achar isso normal. Não é normal. Então, a partir do momento que tem violência dentro do casamento, tem que separar. E não só separar, tem que denunciar o agressor para as autoridades diante das leis da terra também. Mas o adultério, ele é crime? No Antigo Testamento, uma pessoa, quando ela era pega em adultério, ela era morta por apedrejamento. Hoje nós estamos no Novo Testamento. Hoje o adultério não é considerado mais crime, porém continua sendo pecado. E essa pastora se encontrou entre a cruz e a espada, porque o marido dela não traía ela, ele não batia nela, mas ele era extremamente frio e indiferente, há muitos anos já. Ela estava muito infeliz no casamento e ela orava muito por ele e não via mudança, a ponto dela ver que até o amor dela já tinha acabado, porque de tanto ela dar e nunca receber, uma hora a pessoa cansa. E ela já estava super infeliz e, para piorar, carente, porque apesar de tudo, ela também tinha suas carências como mulher. O pior aconteceu. Satanás, ele é covarde, ele ataca na nossa fraqueza. E um rapaz da igreja começou a se aproximar dessa pastora e ele começou a dar atenção para ela, a atenção que o marido não dava, o carinho, a admiração, o respeito. E essa mulher foi se encantando por esse rapaz. Ela estava muito carente e ela ali começou a sentir de novo aquelas borboletinhas no estômago. E, infelizmente, ela não vigiou e ela acabou traindo o marido com esse rapaz. A igreja descobriu, a mulher, ela foi julgada pela igreja, xingada, expulsa da igreja. A reputação dela foi por água abaixo. Ficou conhecida como a pastora adúltera. E agora essa mulher, só porque ela é pastora, ela não tem o direito de ser feliz? Sim, ela errou, porque adultério é pecado. E ela, como pastora, ela nunca deveria fazer isso, que é um escândalo muito grande. Mas qual foi o erro dela? Se ela estava infeliz no casamento, ela era obrigada a prosseguir a vida inteira infeliz com um homem que não estava nem aí para ela? Não, ela não era obrigada, mas ela deveria ter divorciado primeiro. Escândalo ia dar de qualquer jeito, porque qualquer coisa que qualquer pastor faz vira escândalo. Se o pastor bater o dedo na porta e falar um palavrão, já é escândalo. Nossa, é pastor. Então qualquer coisa que o pastor fazer vira escândalo. Porque todo mundo pensa que pastor tem que ser exemplo de santidade, mas pastor continua sendo humano.
Então o erro dessa mulher foi ter não divorciado antes. O que é pior? O divórcio ou o adultério? Com certeza o adultério é bem pior. O povo já ia falar de qualquer jeito, mas o divórcio ia ser mais leve. Ela errou nessa parte, já que ela estava extremamente infeliz com o marido, porque só ela sabe o que ela passava dentro de casa, e ela já estava há anos orando por ele e não via mudança. Ela não é obrigada a continuar com ele, mas ela deveria, diante dessa situação, ter terminado primeiro, divorciado primeiro, ficado um tempo solteira, e quando a poeira baixasse, aí sim ela começaria um novo relacionamento. Mas infelizmente o leite foi derramado, o estrago foi feito e aí não dava mais para voltar atrás. Envergonhou o nome de Jesus, foi o maior escândalo, acabou com o ministério dela. Só que mesmo assim ela continuou pregando, o que foi errado de novo. Porque diante de todo esse escândalo ela não parou de pregar. E ela deveria ter parado de pregar por um tempo. O adultério é um pecado muito grave para uma pastora. E mesmo assim ela continuou pregando. Eu acredito, gente, que independente do pecado que essa mulher cometeu, que foi grave, porque ela não vigiou, ela deveria ter feito diferente, mas ela não fez, isso não tira o chamado ministerial que está sobre a vida dela. E é óbvio que tudo que a gente faz na vida tem consequências, seja bom ou ruim. É claro que essa mulher colheu coisas ruins. É claro que essa escolha dela de adulterar, com certeza ela teve os motivos dela, não justifica, mas eu não estou aqui para julgar, sim para fazer você refletir em uma situação muito delicada que pode acontecer em muitas igrejas. Agora que ela fez o estrago, deveria pedir perdão para o ex-marido, perdão para os filhos, perdão para a igreja, para as pessoas que ela pregava, para as pessoas que se alimentavam da espiritualidade daquela mulher. Desse um tempo, até a poeira baixar, até o povo dar uma esquecida, e pior que o povo não esquece. A reputação dela ficou manchada. Ela vai ficar conhecida a vida inteira como a pastora adúltera. Isso vai impedir dela prosseguir com o ministério? Não, porque eu conheço um Deus que perdoa. Porque ele perdoou Davi quando Davi adulterou. A Bíblia diz que Davi, além de ter adulterado, ele roubou a mulher de um dos seus melhores amigos e ainda mandou matar o cara. Então o que Davi fez foi muito mais grave, foi adultério seguido de assassinato. E mesmo assim, Deus o perdoou. Porém, Davi não escapou do castigo de Deus, das consequências. Os filhos de Davi foi uma decepção na vida dele. Davi teve filhos amaldiçoados e Davi teve muito desgosto com praticamente todos os filhos. E isso foi consequência do adultério e do assassinato que ele tinha cometido, mesmo que ele tinha se arrependido. Então, no caso dessa pastora, é óbvio que ela deve colher até hoje, infelizmente, pessoas falando, olhares tortos. Se ela se arrependeu não de ter deixado o marido, mas de ter feito esse escândalo, que ela poderia ter feito diferente, porque se arrepender não significa que ela é obrigada a voltar com uma pessoa que ela estava infeliz. Se arrepender de ter feito dessa maneira, poderia ter sido mais leve. Ela poderia ter pedido o divórcio antes, mas não foi assim que ela fez. Então eu digo arrependimento na parte de trazer vergonha para o nome de Cristo, de trazer escândalo para o ministério dela e assim manchar o ministério dela e até atrapalhar a obra de Deus e deixar de alcançar muitas almas, porque muita gente vai olhar para ela e não vai dar crédito mais. Essa é a minha opinião em relação a esse assunto muito delicado. Infelizmente, a maioria dos crentes julgam, a maioria dos crentes apedrejam. Crente não perdoa, não perdoa. E olha que Jesus sempre pregou, perdoa, perdoa os inimigos, perdoa, perdoa e prossegue. Até depois que a pessoa morre, o crente continua falando mal. Mas Deus, ele perdoa. Com certeza ele perdoa sim. Se a pessoa se arrependeu, Deus ele perdoa, dá mais chance sim da pessoa prosseguir até mesmo nesse segundo casamento, porque Deus ele é diferente do homem. Amém? Então eu queria que você refletisse sobre isso. Será que esse meu pensamento está correto ou você discorda? Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha, me segue aqui nessa plataforma, aproveita e me segue também em todas as minhas redes sociais. É fácil de me encontrar, é só você escrever Querida Dani. E se você quiser patrocinar e ajudar o meu ministério a salvar milhares de almas diariamente para o reino de Deus, você pode me ajudar semeando no meu ministério através dessa conta aqui. E que esse vídeo edifique a tua fé em nome de Jesus. Beijos, a paz, amo vocês. Que Deus os abençoe.